Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estarmos reunidos novamente em mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é entre a dança da nobreza e a dança de rua, tá bom? Vamos começar a nossa aula. A linguagem trabalhada é a linguagem da dança, né? Das linguagens das artes em geral, perdão. Bem, eu gostaria que você analisasse a imagem, né, que eu coloquei aqui para vocês, que observassem o figurino, onde está sendo feito, né, como é que está sendo feito, né, toda a parte de maquiagem ou não, avaliasse tudo, né, entre essas duas vertentes do universo da dança, que é a dança da nobreza, né, aquela dança mais erudita, e a dança de rua, que engloba não só o break dance, que é a foto que eu acabei de usar como exemplo, mas as outros tipos de dança, né, que temos as danças populares também, que se enquadram em dança de rua, porque iniciou não em teatros, mas de uma forma popular mesmo. Gostaria que vocês parassem para refletir um pouco ao analisar a imagem que eu coloquei aqui para vocês, né? Que eu coloquei no caso para vocês avaliarem e escolherem, né, qual que você gosta mais, se é erudito, balé, é a dança de salão, ou se já é a dança de rua, né, o lock, um popping, a quadrilha junina também, que é uma dança popular. Agora vamos analisar um pouco o contexto, né? Atualmente é comum ver o sucesso das companhias de dança de rua e de outros estilos se apresentando nos teatros de grandes centros urbanos. No entanto, até o final do século XIX e o início do século XX, a dança que predominava nos grandes teatros era o balé clássico, que era considerado arte. O primeiro espetáculo de balé apresentado no Brasil aconteceu em 1813, no Rio de Janeiro. Nessa época era privilégio de alta classe da sociedade os grandes teatros para uma plateia restrita, ou seja, a dança popular sempre existiu, sempre. Mas a que era considerado arte era a dança da classe alta, né, dos ricos, né, já a dança popular, a expressão popular do samba, né, até mesmo do reggae ou algo parecido, não é considerado arte, sendo que todos são arte, todos têm o devido valor e merecem o devido respeito, porque é considerado cultura e é considerado arte, sim senhor, tá bom? E agora que falamos um pouco do que era considerado arte, né, entre os séculos XIX e XX, que era o balé, ao mesmo tempo que a alta sociedade considerava o balé como arte e outros tipos de dança baseados no balé, nas classes menos privilegiadas da sociedade brasileira, que também tinham suas formas de dança, que ficaram conhecidas como danças populares, que originaram o samba, batuque, frevo, coco, chachado, shot, baião, a quadrilha junina. Todas essas formas de expressão se originavam, começaram a nascer, né, para as pessoas menos favorecidas, e é uma arte belíssima, só que não tinha na época o devido respeito e o devido local, que os espaços de teatros, né, centros culturais, espaços culturais adequados, mas já existiam, já tinham sua vez e voz na sociedade, né, das pessoas mais pobres que chegavam do seu trabalho e iam se expressar na dança, né? Na época já tinha originado a capoeira também, que é uma forma de dança afrodescendente, muito difundida no Brasil, que hoje é considerado patrimônio cultural, antigamente era considerado algo marginalizado. E tudo isso daí é o poder da arte, né? E considerar aquilo que não é, tornar-se, né? E aquilo que já é também respeitar, né, o advento do outro e assim também se unir para criar espetáculos, para criar as maravilhas que a arte proporciona para as pessoas em geral. Então, assim como a dança popular e a dança também erudita, né, que é a dança dos nobres, ambas têm o devido respeito e merecem o reconhecimento adequado, não só da sociedade brasileira, como de qualquer sociedade no mundo. E já que as danças populares não tinham vez e voz nos espaços corretos, que são os teatros, né, centros culturais, onde é que essas danças populares brasileiras se concentravam, né? Onde elas ficavam? Como elas ficavam, né? Qual era o seu papel? Bem, o cenário do século XIX, né? As danças populares aconteciam nas ruas e terreiros do Brasil e não eram consideradas arte. Por esse motivo, não eram levadas aos palcos pelas classes mais favorecidas, que eram os empresários, as pessoas que financiavam, como é até o dia de hoje, né, que tem os editais, onde você pode
entrar com seu projeto cultural de dança para poder ser difundida pelo Brasil, naquela época quem patrocinava eram as pessoas que tinham mais dinheiro, né, mais abastadas, mais conhecimento sobre arte. Elas financiavam essas obras e levavam pelo Brasil ou pelo mundo, dependendo do nível e do grau de espetáculo, né, que os artistas iam formar, iam produzir. E como sabemos, a dança popular no Brasil é maravilhosa, né? As quadrilhas são imensas, né? Os Parintins na região norte, né? Naquela região do Amazonas do Pará, o Festival de Parintins, Umba Meu Boi, né? São coisas gigantescas, são coisas que vale a pena você ver, né? Temos também aqui muito difundida o maracatu, na região norte, nordeste. Maracatu também, que é muito grande, muito belo, cheio de cores, instrumentos, pessoas dançando. E tudo isso aí era para lotar os palcos antigamente, mas não tinham a oportunidade que hoje tem, com os editais, né, com a conscientização do que é arte realmente, que não, você não pode ter preconceito com aquilo, mas sim aceitar, receber, né, a forma de arte do outro. E assim foi a evolução da dança popular ao longo dos anos no Brasil. Já que já falamos um pouco sobre a dança popular, né, as danças populares, falar agora um pouco sobre o balé, né? De onde é que surgiu essa nobreza que faz parte do balé? O primeiro balé teria sido apresentado no Rio de Janeiro em 1813, num Real Teatro de São João, hoje João Caetano. Um impulso importante ao balé brasileiro deve-se à visita de algumas companhias renomadas, como a de Diaghilev, né? E em 1913, né, e 1917 veio a Nijinsky e depois Pavalova, né? Já em 1918 e 1919, que se apresentaram no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí foi quando começou, né, a parte, né, a elite, a alta classe da sociedade, né, já veio avisada da forma de dança do balé, e ela veio e acabou ganhando apoio, né, porque já veio com apoio da Europa e acabou ganhando visibilidade e apoio aqui no Brasil, e também sendo considerado arte, né, a beleza do balé em si, não menosprezando a dança popular, né, mas também o balé em si já é uma beleza, né, estonteante, é muito esforço, requer muito estudo. Todos os bailarinos normalmente começam muito cedo, né, desde pequeno, mas mesmo assim ele já teve aquele apoio de fora, já teve aquela aparato, né, já veio um pouco que estruturado quando veio apresentado para o Brasil, e assim ficou mais fácil de ganhar apoio, diferente da cultura popular que nasce mesmo da criação da população pobre, que precisa de arte e acaba criando mesmo aqueles encontros em família, aqueles encontros com amigos, virando um verdadeiro show, né, nos seus quintais, né, nos seus terreiros, né, nas suas ruas, não menosprezando nada, mas em si todas, ambas, tanto a dança popular como a de nobreza, como o exemplo do balé, são de extrema importância na nossa cultura. E vamos falar agora um pouco, né, da primeira bailarina, né, ficou famosa no Rio de Janeiro, assim, em todo o Brasil. Maria Oleneua, primeira bailarina da companhia Pavalova, acabou por se instalar no Rio de Janeiro. Ela acabou residindo, morando no Rio de Janeiro. Ela conseguiu criar uma escola de balé clássico sob sua direção no Teatro Municipal, oficializada em 1930. Outra escola foi fundada nesse período, né, em Curitiba, por Tadeu Morozovsky, a primeira do sul do país. Nessa época, vários bailarinos vindos de importantes companhias europeias se instalaram no Rio de Janeiro. Aí como começou a se fundamentar, né, já com grandes espetáculos espalhados pelo Brasil, e começaram a vir grandes bailarinos morar no Brasil mesmo, né, encantados pela beleza do Brasil, eram bem remunerados, eram bem pagos, porque era uma arte considerada nobre. Eles vinham já sabendo disso, que o Brasil acolheu muito bem o balé, né, não menosprezando a outra arte popular urbana de danças brasileiras, mas que aquela cultura europeia, assim, o Brasil ele já vinha absorvendo a cultura europeia desde sempre, a parte do piano, a parte da dança, a parte da forma de educação, da vestimenta, veio de Portugal, né? Dos grandes, assim, das pessoas de posse vinham de Portugal, que já tinham essa parte bem desenvolvida.
e aqui com alta classe também apenas reproduziu aquilo que era feito em Portugal, né? A cultura de lá veio para cá, mas também aqui já tinha a cultura do indígena, a cultura do negro, e assim foi criado e gerado as primeiras expressões de dança no Brasil, baseado também, assim como é a nossa cultura, na mixigenação da Europa, da África, do Índio, que acabaram gerando tanto a parte de cultura de comida, como a cultura da dança, a cultura da música, tudo mixigenado como sempre foi desde o início. Agora que pensamos e falamos um pouco de como surgiu o amor pelo balé e a consideração como nobreza, vamos agora parar para refletir um pouco nessa frase. Ó, danças populares ou folclóricas são danças inerentes à cultura popular, aos diferentes povos, isto é, cada cultura desenvolve um aparato sistêmico que a caracteriza de acordo com suas influências de vida passadas de geração em geração. Ou seja, a dança popular normalmente ela se dá pela geração dos seus pais, dos seus avós que cultuavam aquilo, assim como no Brasil é do mesmo jeito, né? Capoeira, o samba, o forró, o chachado, o baião. Normalmente você aprende mesmo entre seus parentes, né? E tudo isso aí também faz parte da cultura popular na dança. A dança, quando você conhece, ela vem se desenvolvendo. Ela vem, um exemplo do samba, que vem influenciado pelo choro, né? Que é um ritmo anterior a ele, né, o forró, o baião, o chachado, o shot, que são parecidos, mas ao mesmo tempo são diferentes, né? Que é de pai para filho, de filho para pai que vai criando e assim vai diferenciando. Pouca coisa já faz toda a diferença, né? A dança também é do mesmo jeito. É uma cultura popular que é passada de geração em geração e as pessoas vão desenvolvendo outras e criando, mas sempre com a base da mesma origem, entendemos? Assim, a questão da dança, né? E sua origem popular. É mais mesmo cultural, é como um ensinamento de pai para filho mesmo. E voltando assim para a dança de rua, né? Por ser a dança de rua que eu falo também está inserida a dança popular. A dança de rua também, né? Porque é considerada marginalizada desde a época do século XIX, depois é que foi inserida no contexto dos teatros, dos grandes salões, né, de apresentação. Por ser uma arte que nasce em um contexto urbano, né, assim como a cultura popular, o urbano-rural, né, permeado por diferenças sociais e econômicas, normalmente a classe C, né, que é a classe social C, não existe aquela igualdade ou aquelas oportunidades iguais a quem tem mais, quem é mais abastado, né, tem mais condições. Reflete em seus movimentos e comportamentos o ritmo da música composta pelos integrantes do hip hop. Um exemplo, estou dando aqui no caso, né? Porque normalmente você, quando faz parte da sua vida, a sua vida dentro da realidade de necessidades, né, básicas, assim, como é o caso da classe social C no Brasil, você precisa de muito jogo de cintura, você precisa saber levar a vida. Isso aí eles refletem na criação, né, na criatividade da dança, na criatividade da música. Aquilo que eles fazem durante o seu dia a dia, eles tornam-se, né, o break no samba, né, os movimentos da capoeira, que foram absorvidos pelo breakdance, o movimento de ginástica olímpica. Eles observam, tentam refazer e conseguem, né, assim como a capacidade de adaptação de quem é mais pobre, e assim é refletido na dança deles, no caso, durante a evolução das danças urbanas, das danças populares. E agora para vocês, para reforçar os nossos estudos, né, sobre esse tema maravilhoso que é a dança da nobreza, a dança de rua, eu tenho uma dica de vídeo para vocês, né, que danças típicas brasileiras. Basta você clicar no link que você vai ser direcionado para a página do YouTube, onde você vai poder conferir e se aprofundar seus estudos sobre as danças populares, né, voltado para a dança de rua, né. Frevo aqui no encarte do vídeo, na miniatura. Vamos continuar nossa aula. E agora vamos para a nossa atividade, né? De acordo com os conhecimentos obtidos nessa aula sobre dança da nobreza e a dança de rua, produz um texto dissertativo argumentativo, fazendo um paralelo entre a importância das duas formas de dança para a construção cultural da sociedade.
o máximo de linhas que eu quero é 30 e o mínimo é 15. Voltando a estudar sim a produção de texto, porque vocês vão precisar para o Enem, para o vestibular, que agora algumas universidades estão adotando o vestibular próprio, tá bom? Eles estão adotando, estão saindo do Enem e voltando para o seu vestibular próprio. É bom que você estude bastante, produza muito texto, né? Que é para fazer a redação, que é pedida nos vestibulares, né? De ponta, no Unicamp, USP, a Federal aqui do Ceará. Eu quero que vocês produzam, né? Sempre leiam bastante, revejam a aula, pesquisem. Agradeço a presença de todos, bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Valeu!